E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Gabi. E hoje eu vim conversar com vocês sobre as últimas leituras que eu fiz nesses últimos meses. No caso, acho que pega as leituras de julho, agosto até metade de setembro. Então, assim, no total eu tenho 10 leituras acumuladas aqui para conversar com vocês. Só que assim, no meio dessas leituras tem bastante HQ e mangá, tá? Então é isso aí, não fui tão produtiva na verdade nesse meio tempo. Enfim pessoal, não vou ficar de muita enrolação agora aqui no início do vídeo. Já vou começar aqui a falar das minhas leituras para esse vídeo não ficar muito comprido, mas antes de eu trazer aqui a minha primeira leitura, eu gostaria de pedir para vocês deixarem um like aí no vídeo e se inscreverem no canal para não perder os próximos vídeos também. Ah, e também já comenta aí embaixo qual que foi a última leitura que você fez, beleza? Então, bora pro vídeo. E o primeiro livro que eu tenho para trazer aqui para vocês é Noites Brancas, do Fyodor Dostoiévski, que foi o meu primeiro contato com o autor. Na realidade, eu já tinha começado a ler Memórias do Subsolo no final do ano passado, só que eu não dei continuidade na leitura porque eu não estava muito no clima. E daí eu peguei esse aqui, que é mais levezinho, ele é mais tranquilinho, e a leitura fluiu muito bem. Pra quem não sabe, isso aqui é um conto, inclusive é desse novo selo da Antofágica, que é a Nano. Então são livros bem pequenininhos, e enfim, eu gostei desse projeto gráfico deles, já comprei esse aqui, e tem alguns outros. Quando for me interessando os títulos, quem sabe eu vá comprando. Mas pra quem não conhece, aqui nessa história a gente vai acompanhar o nosso protagonista, que ele é um cara muito solitário. Ele é, assim, o padrão de todo leitor muito introvertido, sonhador, gosta de viver e ficar imaginando as coisas dentro da própria cabeça. Ele gosta de sair pra passear aí pela cidade durante as tardes ou as noites, só pra ficar vendo a movimentação das pessoas. Esse é um passatempo dele. Até que ele, por um acaso, acaba conhecendo uma jovenzinha que ele acabou encontrando, que estava chorando à noite, e eles param para conversar, e daí dali surge uma amizade. Eles começam a se encontrar, assim, diversas noites, e assim, a gente acompanha essa trajetória, esses encontros deles durante algumas noites. E é muito rapidinho, é muito bacana, e assim, eu gostei, tá? Gostei do Dostoiévski, não sei se os outros livros dele seguem esse mesmo tom, até porque Memórias do Subsolo, que foi o que eu li, e é um dos textos mais famosos dele, não tem nada a ver com isso aqui. Aquele lá é muito mais sarcástico, muito mais ácido o texto, e esse aqui é muito mais soft. E eu gostei, tá? Mas ainda pretendo dar outra chance para Memórias do Subsolo, porque acho que o problema não estava necessariamente no texto, mas sim no meu momento, porque eu não estava conseguindo finalizar nenhuma leitura. Depois disso, eu finalmente li, depois de muitos anos com muita vontade, a história em quadrinhos Grama. Esse aqui, pra quem não sabe, é uma história bem pesada e baseada em fatos reais, né? Que vai narrar ali a história de uma senhora, né? Quando a autora desse quadrinho estava fazendo a entrevista com essa senhora, ela já era idosa, mas ela estava contando a história dela, desde a infância até o momento em que ela virou uma daquelas mulheres de conforto, que, para quem não sabe, durante a Segunda Guerra Mundial, quando os japoneses invadiram diversos países na Ásia, principalmente aqui a Coreia, né, eles meio que montavam postos nesses lugares que eles invadiam e raptavam mulheres, sequestravam, enfim, enganavam elas, às vezes até dizendo para elas irem lá em busca de emprego e tal, e chegava lá, eles prendiam elas e usavam elas como mulheres de conforto. Na realidade, eles obrigavam elas a se prostituir para os soldados japoneses. Enfim, isso aqui é muito pesado, é muito triste, por mais que seja uma HQ e que os desenhos sejam, de certa forma, até fofos, né? Daqui o exemplo, assim, o teor aqui da história ele é bem pesado por si só, mas acho que torna ainda mais pesado quando você para pra pensar que isso realmente aconteceu e que, assim, que a senhora que estava contando essa história pra autora dessa HQ, ela tinha passado por aquilo, sabe? Então, acho que torna as coisas muito mais horríveis. Enfim, por ser um relato. É muito pesado. Tiveram momentos aqui que eu me emocionei, mas eu gostei bastante da história.
É isso, só isso que eu posso dizer. Eu gostei bastante, apesar de ser pesado. Eu também leio outras coisas pesadas, mas, assim, esse aqui também me tocou muito, principalmente por ser algo tão recente, assim, na história. E, se eu não me engano, até alguns anos atrás, o Japão nunca tinha pedido desculpas publicamente, oficialmente, para essas mulheres. E elas continuavam na batalha. Não sei até hoje se houve alguma atualização, se o Japão finalmente já pediu desculpas para elas, ou se não, porque na realidade isso meio que precisa de uma retratação, né? Não dá para eles simplesmente empurrarem para debaixo do tapete e fingir que nunca aconteceu essa parte da história deles. Mas é o que o governo japonês tenta fazer. Após isso, eu também li uma outra HQ, só que dessa vez nacional, que é o C de Chata. E assim, essa aqui é bem curtinha e são um compilado de tirinhas de humor. E na realidade tem algumas que se destacam assim pra mim, que o humor realmente me pegou, foi bacana. Mas assim, sendo bem sincera, a maioria dessas tirinhas assim eram bem oks. E eu li assim acho que foi pelo Prime Reading, mas enfim, eu não precisei pagar pelo livro pra eu ler ele, né? Mas eu acredito que se eu fosse a leitora que pagou, talvez eu teria ficado um pouquinho chateada, porque a maioria dessas tirinhas ali, elas estão disponíveis gratuitamente na internet, na página provavelmente dessa autora, e tem só alguns que são novos ali que são exclusivos dessa edição. Então, assim, gente, perdoa a dicção, tá? Mas, enfim, vamos seguir aqui o vídeo. Então, eu acho que não valeria tanto a pena você pagar para você conseguir ler 10 tirinhas extras, sendo que quase metade do livro são de tirinhas que você já consegue conferir gratuitamente na internet. Mas assim, eu não estou desmerecendo o trabalho do autor e também não estou desincentivando você a comprar. Mas se você tiver a oportunidade de fazer como eu e ler pelo Prime Reading, eu acho que vale a pena, tá? E então eu finalmente terminei de ler A História do Mundo para Quem Tem Pressa. Esse livro eu tinha começado a ler ainda no ano passado, lá em dezembro também, naquela época que eu não estava finalizando nenhuma das minhas leituras. E eu finalmente finalizei esse livro aí nesses meses. E, assim, é bacana porque ele passa, assim, pela história do mundo, bem brevemente, sobre diversos períodos e, assim, engloba todos os continentes. Então, não é eurocêntrica, não é, assim, uma visão que foca mais na Europa e nas Américas. Então, para cada período da humanidade, ele conta, assim, o que estava acontecendo em cada um dos continentes. O que eu achei bem bacana, né? Tiveram algumas partes que eu fiquei bastante interessada e que por mim poderia até descrever mais, né? E tiveram outras partes que a gente, querendo ou não, por já ter estudado tanto, acaba sendo meio maçante ter que reler essas partes, então eu fiquei feliz por ter sido tão breve. Mas assim, é um livro para quem tem pressa, então acho que é uma leitura bacana. Gostei desse estilo assim de livro e desse formato. Inclusive, eu já vi que tem de diversos temas, não só de história, mas sobre diversas linhas de estudo para quem tem pressa. Aí eu também li um dos maiores clássicos nacionais do maior autor da literatura brasileira, que foi Dom Casmurro, do Machado de Assis, meu primeiro contato com o autor, e foi um ótimo contato, fiquei muito feliz com essa leitura. Eu tinha bastante medo de ler os livros do autor antes disso, até porque eu já tive que ler um livro dele no ensino médio, que eu não consegui completar. Eu fiz a apresentação baseada em resumos que eu encontrei na internet, e assim, eu fiquei com muito medo de ter que ler outros livros do autor. Eu realmente duvidei da minha capacidade intelectual de entender os textos do Machado de Assis. E aí eu peguei esse livro e a leitura fluiu super bem, super facilmente, e eu gostei muito do texto. Aqui a gente vai acompanhar a história do Bentinho e da Capitu, que eles se conhecem desde a infância, e daí, enfim, a gente acompanha ali uma parte da adolescência deles, os dois gostando um do outro. O Bentinho, que a mãe estava querendo que ele entrasse no convento não, né, gente, saía pra freira, mas que entrasse no seminário e virasse padre por conta de uma promessa que ela fez, e ele querendo escapar desse destino. E aí, lá pra metade da história, eles se casam, só que, enfim, tava tudo indo muito bem, até que nasceu o primeiro filho deles,
e o Bentinho botou na cabeça que aquele menino não era dele, e sim de seu melhor amigo, Escobar. E aí segue a história, se você quiser saber mais, tem uma resenha aqui no canal, que inclusive eu indico fortemente para vocês irem lá assistir, da visualização, dar um like e incentivar aqui a produtora de conteúdo a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Depois disso, eu li o volume 10 de Berserk, e assim, tá muito bom, não posso entrar em detalhes sobre a história, só posso dizer que, assim, em linhas bem gerais, sem dizer como, ou porquê, ou em que condições, mas assim, resgataram o Griffith lá da prisão, e agora eles estão tentando fugir, e daí tem alguns monstros assassinos especializados perseguindo eles. E assim, tá bem bacana a história. Também teve uma aproximação maior entre a Casca e o Guts, o que me deixou muito feliz e muito satisfeita, eu não vou mentir, porque eu shippo muito esses dois, tá? Shippo eles desde lá do início, mas assim, eu sei que estou chegando cada vez mais perto, assim, da bomba estourar e de toda a merda acontecer nessa história. Então, assim, eu até dei uma diminuída aqui na minha leitura novamente, porque, assim, eu tô com medo e eu sei que coisas muito ruins vão acontecer. Já começou a acontecer, inclusive, só que não com o núcleo principal, mas com o resto do bando. Mas, assim, eu tô com muito medo, principalmente, do futuro da Casca, porque eu já imagino mais ou menos o que acontece com ela. E assim, eu não quero. Então, eu não vou mentir, eu meio que tô assim, tô dando um tempo pra eu me preparar mais ainda psicologicamente, porque eu vou enfrentar nos próximos volumes. Depois disso, eu também li o volume 36 e 37 de Boku no Hero. Na realidade, o volume 36, o que seria equivalente ao volume 36, eu não teria lido ainda nesses últimos meses, mas mais lá pro início do ano, mas só agora que eu comecei a atualizar o meu Scoob e as minhas leituras com os mangás que eu li online, inclusive Berserk, a maioria dos mangás que eu cito aqui e que eu não trago eles físico é porque eu leio eles online, tá? Então, esse ano teria lido o equivalente ao volume 36 e 37, e mais os capítulos atuais que eu acompanho os lançamentos do mangá, tá? Mas assim, a história segue firme e forte. No caso aqui nesse mundo, todas as pessoas têm individualidades, ou seja, têm poderzinhos, e tem instituições oficiais para virar heróis, sabe? E o nosso protagonista, o sonho dele é ser herói, só que ele não tem individualidade. Até que, enfim, acontecem coisas, ele ganha uma individualidade, e aí ele entra para uma dessas escolas para se profissionalizar em ser herói. E aí segue com as coisas, muitas batalhas, vilõezinhos, e por aí vai. Aí, na semana passada, eu li, assim, no horário do almoço, uma história em quadrinhos também, que é A Sala de Espera da Europa, que saiu, acho que lá em 2017, não sei, acho que foi publicado no Brasil, tem menos tempo, tá? Mas assim, é uma história curtinha e também ela não é ficcional, ela relata as condições de vida dos imigrantes, geralmente do Oriente Médio, que vivem naqueles campos de concentração, entre muitas aspas, dos imigrantes que estão ali esperando para saber se eles vão conseguir adentrar na Europa ou não. E assim, as condições não são muito bacanas, né? Mas eu gostei bastante desse quadrinho. Tem algumas partes que são meio emocionantes e é bem triste se você parar pra pensar a condição dessas pessoas, sabe? Porque pensa o nível de desespero delas pra literalmente abandonarem o próprio país pra tentar adentrar na Europa, sabendo os perigos que elas iriam enfrentar até lá para atravessar aquele mar, correndo o risco de morrer, e muitas delas realmente acabam morrendo, e sabendo a forma como seriam ou serão recepcionados lá. E ainda assim a situação deles deve ser tão ruim no país deles que eles ainda preferem enfrentar esse tipo de adversidade para tentar ter uma vida melhor. E é muito triste saber o tanto de preconceito que eles ainda enfrentam, sabe? E as pessoas têm um estigma muito grande que botam nessas pessoas como se eles estivessem só fugindo de pobreza ou essas coisas, mas muitas vezes eles estão fugindo da guerra ou da violência, perseguição religiosa ou por qualquer outra coisa, assim. Então é bem complicada a situação dessas pessoas e eu fico bem triste quando eu paro para pensar nisso. E eu gostaria muito de saber como que estão
as famílias ali que tiveram um pouco mais de foco durante essa HQ, né? E por fim, nesses dias, eu terminei A Hipótese do Amor. Cara, eu gostei muito desse livro. Eu não tava esperando gostar. Inclusive, acho que foi num dos últimos vídeos que saiu aqui no canal, de livros que eu queria muito ler. Eu falei dele e eu falei que muito provavelmente eu não iria gostar tanto dessa história, porque, sei lá, eu não tava mais na vibe. Cara, eu adorei. Surpreendentemente, eu gostei muito desse livro e, assim, muito bacana. Olha só o tanto de marcação que tem. É muito gostosinho de ler, foi muito rápido, a escrita é fluida e aqui a gente vai acompanhar aqueles romances assim que começa com um namoro de mentirinha, que é pra beneficiar ambos os lados, e no final não vai ser tão de mentirinha assim. Mas uma coisa que me surpreendeu nessa história, e aqui eu vou usar um termo assim que o pessoal que tá muito envolto assim nesse meio literário usa muito, que é o slow burn, ou seja, é aquele romance que vai acontecendo devagar, sabe? Não é assim instantâneo, não é de uma hora para outra, nas primeiras páginas, que os personagens realmente já começam a se apaixonar um pelo outro. Eu gostei muito dessa escrita e também porque se passa no ambiente acadêmico. E para quem não sabe, eu faço faculdade, então assim, eu estou inserida nesse ambiente acadêmico. Obviamente que não no mesmo nível, até porque aqui a nossa protagonista, ela está no doutorado, né? E, outro ponto aqui desse livro. Ela começa um namoro de mentirinha com um outro professor dessa instituição dela, que ela é só uma estudante do doutorado, mas ela meio que tá namorando com um professor. Então, assim, né? Meio antiético, com certeza, mas assim, muito bacana de se ler. Mas ele não é professor dela e também não é necessariamente do departamento dela. Então, meio que não tem nenhum problema pra eles estarem namorando, tá? Mas assim, é muito gostoso. Não vou mentir que às vezes a amiga da protagonista me irritou um pouco com o quão folgada e entrona e sem noção ela é. Cara, eu detesto gente folgada e eu detesto gente sem noção. E ela é tudo isso. E às vezes a protagonista também me irritou um pouco por ela ser tão inteligente para umas coisas e tão lerda para outras. Mas assim, tirando isso, sabe, foi 100% essa leitura, inclusive foi 5 estrelas o livro. E assim, não me incomodou na realidade, não me irritei um pouquinho só. Mas assim, foi uma leitura muito gostosa e assim, inclusive me deu até mais ânimo de estudar. Então assim, é isso, gostei muito aqui dessa leitura. Inclusive já tenho um outro e-book dessa autora no meu Kindle para quando eu quiser ler. E falta eu ler o capítulo extra também, que a editora aqui, Arqueiro, ela liberou uns meses atrás, que eu peguei antes mesmo de eu, sabe, pretender ler esse livro, mas já tava lá, guardadinho pra mim, falta eu ler esse capítulo extra ainda. Mas, então, pessoal, é isso, eu vou estar finalizando o vídeo aqui. O vídeo acabou ficando mais comprido do que eu esperava, mas assim, gente, 10 livros também, né, vocês me perdoem aí, mas eu tive que falar de 10 leituras. Dei um tempo, dei um desconto. Então, enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like aí embaixo, se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos e comenta aí embaixo qual foi a última leitura que você fez. Bora conversar. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau!